Olá, tudo bem? Hoje eu irei apresentar uma demonstração da nossa solução Fireway quanto à nossa API de Java. Primeiro, a gente está aqui no nosso GitHub, no nosso repositório de Java, com o nosso código Java, e a gente vai entender um pouquinho qual é a ideia dessa API que a gente fez em Java. Bom, essa API nada mais é do que uma API feita para o gerenciamento do sistema Fireway. Então, com essa API, a gente tem o controle dos nossos sensores e os monitoramentos que ele gera, o controle dos usuários, Então, a gente tem 3 tipos de usuários, sendo eles o morador, o socorrista e o administrador. O administrador é aquele que tem todas as permissões de funcionalidade, ele pode cadastrar outros usuários, pode cadastrar sensores, monitoramentos, enfim, ele é aquele que tem permissão de tudo. O socorrista, eles são os bombeiros e socorristas de animais, em animais que estejam nesses focos de incêndio, perto desses focos. Então, socorrista, ele engloba esses 2 tipos de usuário. O socorrista, ele tem algumas permissões a menos do que o administrador. Ele pode consultar os alertas, todos os alertas gerados, para ele ter esse monitoramento. Ele pode consultar alertas por ID, que é mais específico. Ele pode deletar alertas que ele veja que sejam desnecessários. Então, no caso, ele vai fazer mais um monitoramento. Ele não pode cadastrar nada, diferente do administrador, que pode cadastrar tudo. Além disso, o socorrista, ele também tem a permissão de enviar mensagens para outros usuários e consultar essas mensagens que ele recebeu. Já o morador são aqueles moradores da região que queiram ter acesso ao nosso sistema para se informar quanto a riscos de incêndio próximos às suas residências. O morador em si é aquele que tem menos permissões, ele é um usuário comum. Ele só pode se cadastrar, se autocadastrar, pode consultar alertas, sendo eles apenas alertas próximos da onde eles moram. Então, a gente faz o uso de uma API, que é a Nomination API, que vai converter o CEP desse morador na latitude e a longitude. E a partir disso, a gente vai conseguir localizar o sensor que esteja mais próximo dessa latitude e longitude do morador. Então, o morador ele consegue verificar esses alertas próximos para ele conseguir se policiar de possíveis riscos de incêndio próximos à residência dele, e ele também pode enviar mensagem para outros usuários. Isso, no caso, seria mais para uma funcionalidade de, por exemplo, ele estar com dúvidas sobre algo do sistema, dúvidas sobre alguma questão do sistema, ele pode mandar mensagem tanto para o administrador quanto para o socorrista. Então, esses são nossos 3 tipos de usuário. Continuando, como eu falei, então, a nossa API, ela faz o gerenciamento de usuários, gerenciamento de sensor e de monitoramento, além de gerenciamento de alerta. Os alertas, eles são automaticamente gerados de acordo com monitoramentos acima do limite. Então, a gente tem limite por sensor, e se esse limite ele é ultrapassado no monitoramento, é gerado um alerta automático. E as mensagens, que como eu expliquei, todos os usuários eles têm a permissão de mandar mensagens entre si. Para isso, para a gente conseguir dividir cada permissão de cada um dos 3 usuários, a gente usa a autenticação via JWT. A gente tem filtros personalizados com o JWT Token Filter, que validam tokens em cada requisição. Então, a gente consegue separar o que o administrador consegue fazer do que o morador e do que o socorrista conseguem fazer. Essa é basicamente a ideia da nossa API. Agora eu vou mostrar um pouquinho do nosso código. Bom, aqui no código eu vou explicar só a estrutura com que a gente organizou o nosso código, nossas pastas, toda a estruturação das nossas classes. Basicamente, a gente tem uma pasta de config. Essa pasta de config ela está apenas com a configuração do Swagger. Então, aqui a gente tem o título e uma descrição básica do que é sobre a nossa API, no caso. Então, a gente só tem isso aqui no config, que é realmente uma configuração da documentação do Swagger. Depois a gente já vem com as controllers, então a gente tem uma controller para cada entidade. A Auth Controller eu ainda não vou explicar nesse momento, porque a gente precisa entender a camada de segurança, Já vamos para ela. A camada de segurança, a gente tem o app config, que basicamente ele está fazendo a configuração da senha, o que é um fator muito importante para a segurança. Por quê? Porque o usuário em si, quando ele se cadastrar, ou quando, por exemplo, o administrador cadastrar um usuário, porque ele também tem essa permissão,
a senha desse usuário, ela não vai ser armazenada no banco da maneira com que ela foi criada. Ela vai ser criptografada e no banco ela vai estar criptografada. E isso para a gente conseguir garantir a segurança da nossa aplicação, certo? Aqui a gente tem o JWT Filter, que basicamente ele vai filtrar aqueles usuários que têm a permissão de fazer cada método. Aqui ele também vai validar o token. Então, para o nosso JWT funcionar, a gente tem que ter um token cadastrado. Esse token ele pode ser uma string, ele pode ser, enfim, qualquer tipo de string que a gente consiga gerar o nosso token. No caso, a gente usou um token em formato na base 64. Ele já está aqui configurado como uma environment na minha aplicação, então ele já está como uma variável de ambiente. Ele está aqui. Mas qualquer outro token que esteja na base 64 e ser configurado vai funcionar a nossa aplicação. A ideia é ter um token de segurança. Então aqui ele meio que valida, ele faz o filtro desse token e valida. Aqui ele também faz a busca, que é a busca do nosso e-mail, que a gente vai ver lá no Auth Controller, que ele vai conseguir validar o nosso usuário pelo e-mail e pela senha dele. Aí a gente já tem a parte realmente de armazenagem do nosso JWT, da nossa secret, que eu acabei de falar do nosso código, a geração dele. Então, a partir desse código na base 64, a gente faz a geração de token por usuário. Então, o administrador vai ter um token, o morador vai ter outro e o socorrista vai ter outro. E aqui a parte de security, que são as configurações dos endpoints liberados, independente do usuário. Além de, a gente conseguir entender como funciona a estruturação por endpoint, né? Então, eu coloco aqui que o Swagger, ele é liberado para qualquer usuário, porque senão a gente não conseguiria nem abrir o Swagger. E alguns aqui também são liberados para qualquer usuário. Enfim, essa é a camada de segurança. A Auth Controller, ela faz aquilo que eu falei, ela faz a configuração do endpoint de login. A Domain Model, que são as nossas classes, os modelos, os enums que a gente está usando, a camada de TTO, exceptions, a gente consegue fazer aqui, lidar globalmente com essas exceções, as repositories, security, que eu já expliquei, e as services. E é isso, aqui a gente tem a classe que roda a nossa aplicação. E o nosso application properties, ele já está com as nossas credenciais do banco e já está falando que a minha secret na base 67 ela está configurada como uma variável de ambiente. Então esse é o nosso código e agora a gente vai realmente ver o funcionamento no Swagger. Eu vou colocar ele aqui para rodar. Já com a nossa aplicação rodando, eu já abri ela aqui no nosso navegador, no Swagger, e eu já abri sem estar com nenhum usuário logado. E vamos fazer um teste só para a gente ver que o nosso JWT ele realmente está funcionando. Digamos que eu quisesse ver, listar os monitoramentos cadastrados, né? Fazer um get all. Mas eu não estou com nenhum usuário cadastrado, muito menos com o administrador, que é aquele que tem a permissão. Então, se eu tento executar, ele fala, usuário sem permissão, por favor, realize o login. Então, a gente vê que realmente a gente precisa realizar o login se a gente quiser fazer qualquer tipo de operação. Vamos se conectar com um administrador. Eu já tenho um administrador cadastrado no meu banco. Então, a gente entra com o e-mail dele e com a senha. Bom, ao entrar, ele já vai me retornar o token desse usuário, que perfil ele é. Então, ele é um administrador e o nome dele. Essa configuração ela foi feita mais para facilitar na integração da API de Java com a nossa interface web mobile. Então, ficou muito mais fácil para a gente criar um filtro lá. Enfim, eu também irei mostrar um pouco da nossa interface mobile. Mas só para entender, aqui no Swagger, a gente copia só esse token e a gente consegue autorizar o nosso acesso. Então, a gente vem aqui no Authorize, coloca e consegue autorizar. Já autorizado, eu consigo, como administrador, fazer qualquer tipo de método, porque ele tem essa permissão. Então, se eu vier aqui de novo nos monitoramentos, ele já vai me retornar os monitoramentos existentes. Testando os outros, a gente também pode fazer um get sensores. Ele vai me retornar todos os sensores cadastrados. E a mesma coisa com o usuário. Todos os usuários cadastrados. Uma questão muito interessante
que eu comentei, mas eu não comentei tão a fundo, é que eu tenho 2 tipos de post de usuário. Um post que ele é feito só pelo administrador. Então, se eu tiver logado como morador, eu não vou conseguir fazer esse método. Por quê? Porque o administrador, ele também pode cadastrar o usuário. Ele pode cadastrar um outro administrador ou um socorrista. Já o morador, ele só pode se autocadastrar. Então, a gente deixa em aberto os moradores quererem ou não se cadastrar. Já o administrador, ele vai cadastrar aqueles que sejam vinculados ao sistema. E todos os outros métodos em relação ao usuário, só o administrador pode fazer mesmo. A gente vai fazer alguns testes, vamos cadastrar um morador deslogados de qualquer conta e também vamos cadastrar um sensor e um monitoramento para o sensor para a gente fazer o teste da nossa Nomination API. Bom, já não estamos mais logados como administrador e agora eu vou me cadastrar como sendo um morador. E o endpoint de cadastro de morador, ele é liberado, né? Então, um morador que vem de fora do sistema, ele pode se autocadastrar. Bom, vou cadastrar um morador aleatório. E o CEP dela é um CEP real, que eu pesquisei por um CEP, e a gente já tem um sensor cadastrado com uma latitude e uma longitude próximas desse CEP. Não necessariamente a latitude e longitude exatas desse CEP, pode ser em um raio de 10 km. Então, uma latitude e uma longitude próximas a esse CEP. Então, quando a gente for entrar dentro desse usuário, que no caso é a Bianca como moradora, e a gente der um alerta próximos, tem que aparecer um alerta referente a esse sensor que está próximo da onde ela mora. Cadastramos a Bianca, vamos tentar entrar aqui com o usuário dela. Bom, coloquei aqui a senha. Entramos dentro. Autoriza. E agora vamos ver se ele tá funcionando. Olha lá. Aliás, ainda tem mais de um sensor que tem alertas nessa região, ó, né, com essa latitude e longitude próximas. Então, a gente tem 3 alertas para essa região, tem a data do alerta, então, posteriormente, na aplicação com mobile, a gente conseguiria fazer um filtro dessa data, mas, enfim, ele conseguiu retornar tudo adequadamente. Agora, vamos voltar como administrador para a gente ver que o administrador, acima do morador, ele consegue ter acesso a todos os alertas. E a mesma coisa do socorrista. O socorrista, ele também tem a permissão de mexer com todos os alertas. Aqui como administrador, vamos fazer de todos os alertas. Olha o tanto de alerta que tem. Então, tem vários alertas e lá com a Bianca ele pegou apenas os alertas com uma latitude e longitude aproximadas do CEP dela. Então, a nossa Nomination API consegue fazer essa transformação de CEP em latitude e longitude e a gente faz uma contagem em um raio de 10 km
de uma latitude e uma longitude que estejam aproximadas daquela latitude e longitude retornadas pelo CEP dele, certo? Vamos aproveitar que a gente está como administrador e vamos cadastrar um novo socorrista para a gente conseguir entrar com o acesso do socorrista e ver que ele também tem algumas permissões. Vamos fazer um post. Aqui, ele pede alguns requisitos, então eu vou cadastrar um socorrista aleatório. Tem que ter 11 dígitos o CEP, o CPF. Ela vai ser uma socorrista. Cadastramos ela, vamos ver se ela já está aparecendo aqui em todos os usuários. Aqui é a Amanda, ID 73, vamos ver se a gente consegue fazer uma busca pelo ID específico dela. 73 é a Amanda, vamos entrar com a conta dela então. Aqui, ó, a gente já consegue entrar com a conta da Amanda, que é uma socorrista. Copiamos os tokens dela. Colamos e autorizamos. Agora, como a gente pode ver, a Amanda, ela também consegue, ó, visualizar todos os alertas. A Amanda, ela só não vai conseguir, por exemplo, cadastrar um sensor. Vamos ver se ela consegue. Só cadastrar aqui com valores nulos mesmo, ó. Acesso negado, você não tem acesso, né? Então, tudo que seja referente a cadastro, apenas o administrador tem acesso, menos o cadastro do próprio usuário, do próprio morador. Ele tem mais acesso a monitoramentos, ele tem acesso aos monitoramentos, ele tem acesso às mensagens, né, como o morador também tem, e a todos os alertas, certo? Então, esse basicamente é o funcionamento da nossa API. Não dá para mostrar tudo porque são muitas entidades, muitos cadastros, muitos métodos, mas esse é o funcionamento que a gente espera que funcione para a gente conseguir fazer a totalização do funcionamento do nosso sistema. Por fim, a gente vai fazer uma demonstração rápida de como está funcionando a integração da API Java, que a gente acabou de ver, com a nossa interface web mobile. Então, a gente vai se logar com os 3 tipos de usuário e fazer algumas das requisições que a gente viu de GET.